Nessa segunda aula de análise combinatória e probabilidade, nós iremos apresentar alguns problemas clássicos da análise combinatória, os quais dispõem de fórmulas para suas resoluções. Entretanto, vale frisar que todos os problemas aqui podem ser resolvidos simplesmente usando o princípio fundamental da contagem. Um problema clássico da análise combinatória é escrever anagramas de uma determinada palavra. Então você tem uma certa palavra, um anagrama dela é uma nova palavra, com ou sem sentido, formado pelas mesmas letras de uma palavra original. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu nome, um anagrama é, por exemplo, a composição dessas letras. Então é simplesmente uma mudança, de ordem dessas letras aqui. Tá? Um outro anagrama seria esse. Então, aqui nós temos 6 letras para nós simplesmente trocarmos a sua ordem. Ou seja, já vou introduzir o conceito de permutação. É simplesmente a troca de ordem entre estas letras. Então, para a primeira letra, primeira posição aqui, eu tenho 6 possibilidades. Para a segunda, apenas 5, já que eu usei uma letra aqui. Para a terceira, agora 4. Para a quarta letra 3, para a quinta 2 e para a última, uma única opção. Então, o princípio fundamental da contagem me diz que o resultado é o produto desses valores, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? E isso dá 720 possibilidades. Então, existem 720 anagramas utilizando as letras do meu nome. Note que no problema anterior, nós simplesmente colocamos as letras do meu nome em uma ordem, em uma fila. Então, essa fila, essa ordem, é característica da permutação, já que se você iniciar uma letra com E é diferente de iniciar com W e assim sucessivamente. Então, para você colocar N objetos distintos em uma fila, ou seja, em ordem, a resposta é simplesmente você fazer a permutação desses N objetos. No caso lá do problema anterior, nós fizemos a permutação de 6 letras. E é 6 fatorial, que é o produto de 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Então, de modo geral, a permutação de N objetos é N fatorial. Relembrando o fatorial, é N vezes N menos 1 vezes os inteiros antecessores a ele. E isso lembra o princípio fundamental da contagem. Você tem N lugares, então para o primeiro lugar você tem N possibilidades, no segundo lugar tem N menos 1, e assim vai, até que para o último lugar você tem uma única opção. Então é por isso que a permutação de N objetos distintos em fila é dada por N fatorial. Um outro exemplo. Suponha que em um instante haja 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística e 2 livros diferentes de física. Então, de quantos modos podemos arrumar em fila estes livros sem nenhuma restrição, de modo que os livros de matemática permaneçam juntos e de modo que os livros de uma mesma matéria permaneçam juntos? Bom, para esquematizar, facilitar o raciocínio, eu vou manter aqui os livros de matemática, M1, M2, M3, M4, M5. Então aqui nós temos os 5 livros de matemática. Aí eu tenho 3 livros diferentes de estatística. Então eu tenho aqui um livro de estatística e aqui um segundo livro de estatística. E eu tenho 2 livros diferentes de física. Deixa eu mudar a cor. Então eu tenho um livro de física aqui,
desculpe, são dois de física e 3 de estatística, né? Então deixa eu acrescentar um livro de estatística aqui. Pronto. Então tenho 5 livros distintos de matemática, 3 livros distintos de estatística e 2 livros distintos de física, tá? A primeira pergunta é de quantos modos nós podemos arrumar estes livros, tá? Em um estante, tá? Em fila, tá bom? Esse em fila, ele caracteriza de que a ordem que você posiciona os livros, ela interfere na organização, né? Então, aqui, digamos, eu estou começando com um livro de matemática aqui com o outro. Se eu mudar esse segundo livro para a primeira posição, isso nós estamos contabilizando como uma outra ordenação, certo? Então a ordem aqui, ela interfere na organização, certo? Então, para a gente organizar isso em fila sem nenhuma restrição, então é simplesmente nós pegarmos todos esses livros e simplesmente mudarmos de posição. Então aqui eu tenho 5 de matemática, 3 de estatística, já dão 8 livros, mais 2 de física. Então eu tenho 10 livros. Então a resposta da letra A seria simplesmente a permutação de 10, né? Que é 10 fatorial. Ou seja, é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 e assim sucessivamente, tá? Bom, nesses problemas de contagem, né, quando os números passam a ser muito grandes, a gente não efetua, né, os cálculos, né, em si, né, a gente simplesmente deixa em termos de fatorial, tá? Então aqui a gente pode deixar menos em termos dos 10 fatorial, tá bom? Agora o item B. Eu quero organizar esses livros de modo que o livro de matemática permaneçam juntos. Então eu quero que esses 5 livros aqui, eles estejam juntos. Os outros podem ser ordenados de qualquer forma, tá? Agora, o de matemática tem que estar junto. Então aqui cabe o seguinte raciocínio. Como esses 5 livros de matemática tem que estar juntos, bom, e aqui não diz em que posição, a gente vai pegar esses 5 livros de matemática e colar os 5 um no outro, a princípio, tá? Ou seja, esses 5 livros é como se fosse um livro só. Então a gente vai permutar esses 5 livros com os outros restantes, com os outros 5 que já estão aqui, com os outros 3 de estatística e os outros 2 de física. Só que encarando esses 5 livros como um único. Então, trabalhando esse aqui como um único livro, então é como se nós tivéssemos um livro, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos que fazer a permutação de 6, tá? Permutação de 6. Então, fazendo a permutação de 6, nós estamos organizando esses livros em fila de modo que os 5 de matemática estejam juntos, tá? Mas note que quando eu faço apenas a permutação de 6, eu estou mantendo uma única configuração desses 5 livros de matemática. Ou seja, é como se eles estivessem, como eu falei, colados nessa ordem. Só que a questão diz que os livros têm que estar juntos. Não diz que eu tenho que começar com o primeiro, né? Estou enumerando assim, tá? Com o M1, com o M2. Por que eu não posso botar o M4 aqui, o M5, o M3? Por que eu não posso permutar os 5 livros de matemática entre si, né? Eles vão continuar juntos. Então, na verdade, a gente tem que pegar essa permutação de 6, tá? E para cada permutação dessa, nós temos que multiplicar pela permutação de 5, né? Que é a troca dos 5 livros de matemática entre si. Então, isso seria 6 fatorial vezes 5 fatorial, tá? Então, essa seria a resposta, tá? Mas, se você quiser saber o valor preciso, basta desenvolver o fatorial, né? Que é o produto dele, o produto do número pelos seus antecessores, tá?
No item C, ele pergunta de que modos, né, quantos modos nós podemos organizar em fila de modo que os livros de uma mesma matéria permaneçam juntos, tá bom? Então, os livros das mesmas matérias permaneçam juntos. Então, prosseguindo como raciocínio do item B, os de matemática vão estar juntos, os de estatística vão estar juntos e os de física vão estar juntos. Então, nós vamos encarar os 5 de matemáticas como um livro só, os 3 de estatística como um outro livro e os 2 de física como um outro livro. Então, nós fazemos inicialmente a permutação desses 3 blocos, tá? Então seria a permutação de 3. Aí novamente, para cada configuração dessa permutação de 3, você ainda pode permutar aqui os 5 de matemática entre si, né? Que eles vão continuar juntos. Pode permutar os 3 de física entre si, e os 3 de estatística entre si, e os 2 de física entre si, que eles continuam juntos ainda. Então, a resposta seria multiplicar essa permutação de 3 pela permutação dos 5 livros de matemática, permutação dos 3 livros de estatística e a permutação dos 2 livros de física. Então, isso seria 3 fatorial vezes 5 fatorial, né? Pelo princípio fundamental da contagem, vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Bom, agora voltando ao problema dos anagramas. O que acontece quando a palavra tem letras repetidas, né? Por exemplo, ou de modo geral, o que acontece quando você faz permutação, né, entre objetos, mas dentre eles tem elementos repetidos, tá? Então, por exemplo, quantos são os anagramas da palavra matemática, tá? Aqui eu estou desconsiderando o acento para considerar aqui 3 A's idênticos, tá? Bom, então assim, se nós fôssemos fazer, né, considerando simplesmente aqui, contabilizando as letras, né, que são 10 letras, né? Bom, se nós exibirmos como resposta simplesmente a permutação de 10, tá? Aqui teria um equívoco, né? Por quê? Porque, novamente, nós temos uma repetição, tá? Nós temos uma repetição de letras. Então, por exemplo, aqui é uma configuração da palavra matemática, deixar ela como está. Só que se você trocar essa letra com essa, tá? Essa troca aqui, ela está contabilizada dentro desses 10 fatorial. Só que permutando essa letra com essa, ou seja, permutando esses 2M, a palavra permanece a mesma. Da mesma forma, dentro dessa permutação de 10, aqui eu tenho 3 A's, né? Aqui eu tenho 3 A's. Dentro da permutação de 10 estão incluídas as palavras dadas pela permutação desses A's, tá bom? Só que, novamente, se eu permutar esses A's aqui, a palavra continua a mesma, tá bom? Então aqui, a permutação de 10 está contabilizando palavras em excesso, tá? Exatamente por causa da repetição. Então a ideia é você pegar essa permutação de 10, tá? E dividir. Dividir pelo quê? Ó, dividir pelo seguinte. Analisando aqui a letra M, a gente vai contabilizar quantas palavras eu estou contabilizando a mais permutando esses M's, tá? Bom, como eu tenho 2 M's, eu posso ter uma permutação de 2, né? Permutação de 2 palavras utilizando a permutação desses 2 M. Então, eu pego essa permutação de 10 e divido pela permutação de 2. Tá? Agora, olhando aqui a letra A, eu tenho 3 A's. Então, dentro dessa permutação de 10,
eu tenho aqui, bom, aí a pergunta é quantas palavras eu posso formar permutando esses 3 As, né? Mantendo as outras letras e permutando os 3 As. Bom, teoricamente seria permutação de 3, né? Mas só que forma a mesma palavra. Então eu tenho que pegar essa permutação de 10 ainda e dividir pela permutação de 3. Tá? E olhando agora para a letra T, né? Eu tenho novamente a letra T se repetindo 2 vezes. Então, usando o mesmo raciocínio, eu divido ainda a permutação de 10 pela permutação de 2. Bom, o E, o I e o C se repetem uma única vez, então eles não causam problema nenhum. Então, a resposta, né, usando a grama da palavra matemática, é você permutar as 10 palavras, tá bom? Ou seja, você permuta todas as letras, supondo que são todas distintas. Só que para você retirar os excessos, você divide pelas permutações, né, das letras que são repetidas. Então, como o M se repete 2 vezes, você divide pela permutação de 2. Como o A se repete 3 vezes, divide pela permutação de 3. E como o T se repete 2 vezes, divide pela permutação de 2. Aí pegar a permutação de 10 e dividir, respectivamente, pela permutação de 2, 3 e 2, é simplesmente pegar a permutação de 10 e dividir pelo produto das permutações. Então, isso seria 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Tá bom? Então, em termos de fatorial, a resposta seria essa aqui. Então, de modo geral, utilizando o raciocínio que nós fizemos para a palavra matemática, se você tem N objetos, tá? Aí, dentre esses N objetos, você tem alguns repetidos, tá? Digamos que você tem um que se repete uma quantidade alfa1 de vezes, um outro que se repete uma quantidade alfa2 vezes, e assim sucessivamente, tá? Esse alfa1, alfa2, alfa3 indicam as quantidades de repetições de determinados objetos. Então, o número de formas distintas que você tem de organizar esses N objetos em fila é pegar o N fatorial, né? Como a gente fez lá, supõe que todos são distintos. Então, você faz o N fatorial, aí divide pelo fatorial das repetições. Então, pega a quantidade de repetição de um objeto, vezes a quantidade de repetição do segundo objeto, vezes a quantidade de repetição do terceiro, e por aí vai. Então, isso fica N fatorial sobre alfa1 fatorial, vezes alfa2 fatorial, vezes alfa3 fatorial, e assim sucessivamente, tá? Então, nós temos uma permutação com repetição. Então, lá no exemplo anterior, o M se repete 2 vezes. Então, o alfa1 é 2. O A se repete 3 vezes, né? Então, o alfa2 é 3. E o T se repete 2 vezes. O alfa1, o alfa3, né? Aqui está errado, o alfa3 é 2. Então, usando a simbologia aqui da permutação com repetição, lá seria a permutação de 10 com repetições 2, 3 e 2, tá? Novamente, aqui a quantidade de repetições. Então, isso dá o que nós escrevemos, 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, isso aqui dá a quantidade de anagramas da palavra matemática. Bom, um outro problema bastante comum em combinação é a permutação circular, certo? É você permutar objetos que estão em círculo, tá? Então, vamos começar com um exemplo. De quantos modos 5 crianças podem formar uma roda de ciranda? Então, imagine aqui que você tem 5 crianças. Tá? A, B, C, D e E. Então, aqui, 5 crianças dispostas nessa posição, tá? A, B, C, D e E. Bom, então de quantos modos diferentes você pode formar essa roda aqui, tá? Uma outra configuração seria você botar aqui B, C, A, E, D, né? E assim, aqui seria uma outra configuração.
né? E assim por diante, tá? Então, de quantos polos X nós podemos formar essa roda, tá? Bom, a ideia, tá? Bom, primeiro que não vai ser 5 fatorial, tá bom? De saída não vai ser 5 fatorial, tá? Por que não pode ser 5 fatorial, tá bom? Simplesmente a permutação dessas 5 letras aqui, tá? Porque se você fizer a permutação de 5, é como se essas letras aqui, ó, elas estivessem em posições, é como se você estivesse contabilizando essas letras nessas posições, tá? Nessas posições. Mas note que se você pegar essa configuração aqui, ó, se você colocar aqui A, B, C, D, E, essa configuração aqui, roxa, em termos de roda, né? Note que aqui eu estou colocando as crianças em roda, né? Então, em termos, né, da ciranda em si, essa configuração roxa é igual a essa configuração verde, tá bom? Essa igual, ó, A, B, C, D, E, ó, A, B, C, D, E, mantém a mesma configuração, tá bom? Então aqui a gente não vai contabilizar que o A tem que estar aqui em cima. Bom, isso aí, se a gente tivesse que fazer essa diferença, tá? Aí sim, seria permutação de 5. Mas como não há diferença nessa posição específica, tá? Apenas em quem é a criança que está do lado da outra, então a resposta não é 5 fatorial. Mas isso dá uma pista. Porque o que a gente faz então para resolver? A gente pega, vamos supor que essa ordem aqui levasse em conta, tá? Essa ordem, essa posição, tá? Levasse em conta a organização das crianças. Então, teoricamente, seria 5 fatorial. Entretanto, como eu falei, essa posição ela não conta, tá bom? Então, basta nós vermos então aqui de quantas formas diferentes uma mesma configuração nesse sentido aqui, ó, A, B, C, D, E, pode ser dispostas, tá? Em outras palavras, né? De quantas formas você pode girar esse círculo aqui mantendo essa mesma configuração. Então aqui com o A em cima é uma, com o A aqui 2, com o A aqui 3, com o A aqui 4, com o A aqui 5. Então você tem, é como se você rotacionasse, como se você tivesse 5 formas de rotacionar essa mesma roda mantendo a mesma configuração. Então a resposta aqui seria a mutação de 5, só que você tem que dividir por 5, tá? Então seria permutação de 5 dividido por 5. Permutação de 5 dividido por 5, isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 eu posso deixar com 1 vezes 4 fatorial. Aí bota esse 5 embaixo, né? Aí você cancela, então dá 4 fatorial. Então 5 crianças possuem 4 fatorial formas, né? Que no caso aqui dá 24. Como o número é pequeno, a gente pode calcular. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então existem 24 formas distintas de nós organizarmos 5 crianças em uma roda, tá? Bom, levando isso para um caso genérico, para um caso mais arbitrário, tá bom? Com N objetos. Então se você tem agora N objetos, de novo, distintos, colocados em círculo, então a forma de considerar círculos distintos, tá? Que as disposições que coincidem por rotação elas sejam desconsideradas, tá bom?
ou seja, são considerados iguais, a permutação é a permutação circular de n objetos, que é n-1 fatorial, tá? Utilizando o mesmo raciocínio que nós fizemos aqui, ó. Porque o que você faz? Você pega o n fatorial, supondo que todos os objetos são distintos, e vê quantas rotações você pode fazer com n objetos, mantendo a mesma configuração. Aí você vê que são n configurações. Aí n fatorial dividido por n, isso aqui é n vezes, aí vou até o antecessor do n, que é o n-1, coloco fatorial e divido por n. Aí cancelo o n com n, aí por isso que resulta no n-1 fatorial, certo? Então a permutação de n objetos em círculo é n-1 fatorial. Um outro problema bastante comum em análise combinatória é você ter uma certa quantidade de objetos e dela extrair uma subquantidade, né, para formar um outro grupo, né, um grupo menor. Aí você quer saber de quantos modos, né, você pode fazer isso, tá? Bom, então vamos começar com este problema. De quantos modos podemos escolher entre 8 objetos distintos, tá bom? Tem 8 objetos distintos. Dos 8 eu vou escolher 5. Então, de quantas formas eu posso fazer isso, tá? Então vamos aqui. Vamos listar aqui, digamos, os 8 objetos, né? O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, tá? Então aqui eu tenho 8 objetos distintos. Desses 8 eu quero escolher 5. Então de quantas formas eu posso fazer isso, tá? Então, por exemplo, posso escolher aqui o O2, o O4, o O5, o O7 e o O8. Seria uma configuração, tá? Bom, e por aí vai. A princípio, tá? A princípio, usando o princípio fundamental da contagem, nós podemos raciocinar da seguinte forma, tá bom? Nós podemos fazer o seguinte: eu vou pegar e colocar aqui uma fila, tá bom? É como se eu pegasse agora esses objetos e visse de quantas formas eu pudesse colocar eles aqui em fila, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Então, de quantas formas? Aí, o que eu ia fazer, né? Bom, isso eu estou raciocinando como é que eu poderia fazer, tá? Uma ideia. Eu iria selecionar os que estariam aqui nessas 5 primeiras posições. Bom, então, de novo, eu colocaria os 8 em fila, tá bom? E selecionaria, escolheria os que estivessem nas 5 primeiras posições. Tá? Então, vamos lá. De quantas formas eu posso colocar os 8 objetos em fila? Bom, seria 8 fatorial, né? Seria simplesmente permutar os 8 objetos. Tá bom? Permutar os 8 objetos, tá? Então, vamos supor que eu tenha essa configuração aqui, tá bom? Só um exemplo, tá? O2, digamos que eu fiz essa escolha aqui, ó. O2, O4, O5, O7, O8, e aqui seja o O1, o O6 e o O3, né? Só que assim, dentro dessas 8 fatorial possibilidades, além dessa configuração que eu coloquei aqui como exemplo, está a configuração dada pela permutação desses 5 elementos aqui. Ou seja, está contabilizado também, por exemplo, colocando aqui ao invés do O2 o O4, ao invés do O4 o O2, tá bom? Essa troca entre esses 5 objetos aqui estão contabilizados dentro desses 8 fatorial, tá bom? Bom, só que eu quero apenas escolher os objetos, eu não quero, esses 5 objetos aqui, não importa essa ordem que eles estão escolhidos. Então, eu tenho que remover essas contabilizações adicionais. Então, eu vou dividir isso por 5 fatorial, tá bom? Que é a permutação desses 5. E também, dentro desses 8 fatorial,
eu estou contabilizando a permutação desses três, que também, para mim, é uma contabilização adicional. Então, eu tenho que dividir isso também por 3 fatorial. Então, a resposta seria 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial. Tá? Aqui você pode até simplificar um pouco mais, né? Em termos de fatorial, né? Você desenvolve 8 vezes 7 vezes 6 até o 5 fatorial, porque você cancela com esse 5 fatorial. Aí o 3 fatorial, você pega 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 6, que cancela com esse 6. Então, ficaria 8 vezes 7, né? Que dá 56. Então, com 8 objetos distintos, você, para escolher 5 objetos desses, você teria 56 formas distintas de fazer essa escolha. Bom, esse problema ele é tão comum, né, na análise combinatória, que ele recebe um nome específico, né? Recebe o nome de combinação. Se você tem N objetos, tá, distintos, e desses N objetos distintos você quer extrair P, tá bom? P deles, uma subclasse, de modo que, isso é importante, de modo que essa ordem que você escolhe, tá bom? Não altera o resultado, tá bom? Isso a gente chama de combinação de N, P a P, que é denotado assim, o C, o N, vírgula P. É a combinação de N para escolher P. Então isso deduzindo do exemplo anterior, é N fatorial, tá bom? Dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Novamente, é você perguntar os N objetos, aí é como se o P que se tivesse sido escolhido, os P primeiros, fossem os escolhidos, só que a escolha daqueles P's, a ordem não interfere no resultado, então por isso tem que dividir por P fatorial, e o restante, aí o restante é o que é N menos P, é o que sobra, né? Você também divide pela permutação deles. Então a combinação de N, P a P é N fatorial sobre P fatorial, dividido por N menos P fatorial. No exemplo anterior, né, seria a combinação de 8 para escolher 5, né, que dá a expressão que nós vimos, né, 8 fatorial sobre 5 fatorial, é 8 menos 5, 3 fatorial, certo? Aí existem outras notações, né, em alguns livros a combinação de N, P a P é denotada às vezes assim, né, o N embaixo e o P em cima, ou dessa forma aqui, tá? Em termos de, como se fosse aqui uma matriz de 2 linhas e uma coluna, né? Onde aqui a primeira linha é N e a segunda é P. São apenas notações distintas para representar a mesma ideia de combinação. Um outro exemplo, com 5 homens e 4 mulheres, quantas comissões de 5 pessoas com pelo menos 3 homens podem ser formadas? Então, aqui dessas 9 pessoas, né, que são 5 homens e 4 mulheres, você quer formar comissões de 5 pessoas. Detalhe, essa palavra aqui é essencial. Como são comissões, tá? A ordem que você vai escolher as pessoas, isso não muda a contagem, tá? Só que além disso, né, essa comissão tem que ter pelo menos 3 homens. Então, para ter pelo menos 3 homens, ela pode ter 3 homens, 4 homens ou os 5 serem homens, né? Então vamos separar em casos, tá bom? Então vamos separar em casos. A comissão tendo 3 homens, então agora é o seguinte: se a comissão tem 3 homens, então, e ela é formada por 5 pessoas, então ela tem que ter 3 homens e 5 mulheres, e 2 mulheres, né? Então, uma outra possibilidade, né,
é ela ter 4 homens. Aí nesse caso teria uma única mulher. Bom, e uma outra possibilidade é os 5 serem homens. Bom, aqui eu estou contabilizando então todas as comissões onde tem pelo menos 3 homens. Aí vamos fazer a contagem de cada um desses casos. Aqui, vamos começar com o mais fácil, né? 5 homens. Bom, como eu tenho apenas 5 homens e eu quero escolher 5 homens, eu só tenho uma única possibilidade, né? Que é escolher os 5. Então aqui não tem muito o que fazer não. Eu tenho uma única possibilidade aqui. Para escolher 4 homens e uma mulher. Então, para escolher 4 homens de 5, de novo, eu tenho 5 homens, vou escolher 4. Você poderia fazer a combinação de 5 para escolher 4. 5, 4 a 4, né? Então seria a combinação de 5 para escolher 4. E para escolher uma mulher, você poderia fazer a combinação de 4 para escolher 1. Tá bom? Aí você multiplica essas possibilidades, né? De novo, é o princípio fundamental da contagem. Para essa decisão você tem essa quantidade de possibilidades, para essa aqui você tem essa outra quantidade. Então, para escolher as duas coisas simultaneamente, você multiplica, tá bom? Isso aqui, a combinação de 5, 4 a 4, se você fizer a conta, jogar na fórmula, isso vai dar 4. E a combinação de 4 para escolher 1, isso aqui também dá 4. Então fica 4 vezes 4, que dá 16, tá? Você até poderia ver, nem precisava usar a combinação aqui, né? Esse raciocínio aqui, ó. Porque assim, se você tem 5 homens e quer escolher 4, aqui está errado. Na verdade, a combinação de 5 para escolher 4 não é 4, não, é 5. É 5, tá? Então vai mudar aqui, vai ficar 20, tá? Se você tem 5 homens e quer escolher 4, pode fazer assim, combinação de 5 para escolher 4, jogar na fórmula, que vai dar 5. Ou você pode encarar assim, de 5 para escolher 4, é a mesma coisa que eu de 5 homens excluir 1. Porque se de 5 homens eu escolhi 1, os 4 já ficam escolhidos. Então, se eu tenho 5, né, se tem 5 homens e você quer escolher 1, você vai ter 5 opções distintas para fazer isso, tá? E aqui, ó, você pode usar o mesmo raciocínio aqui relacionado à mulher, né? Só que de 4 mulheres para você escolher uma, você tem 4 possibilidades, né? Não precisava nem usar combinação. Mas, como eu estou explicando combinação, eu vou colocar aqui para a gente entender a forma. E aqui, de 5 homens, quero escolher 3, então é a combinação de 5 para escolher 3. E para escolher 2 mulheres de 4, é a combinação de 4 para escolher 2, né? Então é 5, combinação de 5, 3 a 3, vezes a combinação de 4, 2 a 2. Tá? Então isso é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, aí vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aí o 5, né, você desenvolve que é o 5 vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial. Né? Vamos lá, vamos desenvolver aqui. É 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2. 2 fatorial é 2. Aí vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2. Tá bom? Aí cancela esse 3 fatorial com esse 3. Aqui esse 4 aqui, no denominador cancela com esse 4 aqui, tá? Então fica 5 vezes 4 fatorial sobre 2. É o que sobra.
4 fatorial é 24, então fica 5 vezes 24 sobre 2, é 5 vezes 24 sobre 2 é 12, e isso dá 60. Então, eu tenho 60 formas para escolher 3 homens e 2 mulheres, desses aqui, 20 para escolher 4 homens e 1 mulher, desses aqui, e uma forma para escolher 5 homens. Então, o que a gente faz agora é somar todas essas possibilidades. Então, isso daria 81 comissões distintas, com pelo menos 3 homens. Bom, acontece que, em muitos casos, nós queremos fazer escolhas, né, de uma certa quantidade de objetos e que possa ser feita repetição, né, desses objetos, tá? Aí nós temos a combinação com repetição, tá bom? Veremos um exemplo mais prático a seguir, mas vamos entender qual seria o procedimento, tá? O procedimento de encarar a combinação com repetição seria encontrar o número de soluções inteiras e não negativas dessa equação aqui, ó. Então, x1 mais x2 mais xn igual a p, tá? Então, a ideia seria o seguinte, vamos contabilizar esses p's, tá? P aqui, de novo, é um número natural, tá? Então, aqui, esses naturais, esses p naturais, vou contabilizar com os sinais de mais, tá bom? Então, aqui eu tenho p sinais de mais, tá? P sinais. De modo que um sinal de mais representa o número 1, 2 sinais de mais representam o número 2, e assim sucessivamente, tá? Aí, nós temos o seguinte, nós queremos, além desses sinais aqui de mais, fazer o seguinte, por exemplo, se a equação fosse, para simplificar, tá? Vamos primeiro analisar um caso mais simples. Se fosse x1 mais x2 mais x3, tá bom? x1 mais x2 mais x3 é igual a 4, por exemplo. Então, eu teria aqui 4 sinais de mais, certo? Isso representa o P, né? Que no meu caso aqui, o exemplo particular é 4. Uma solução para essa equação aqui, por exemplo, você poderia colocar duas barras, ó. Você poderia colocar uma barra aqui, uma barra aqui. Aqui me daria o valor de x1, que seria 1. Aqui me daria o valor de x2, que seria 2. E o valor de x3, que seria 1. Então, seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade é você pegar as duas barras e colocar uma aqui e outra aqui, por exemplo. O valor de x1 seria 0. O valor de x2 seria 3, e o valor de, deixa eu colocar, né, aqui 1, 2 e 1, o valor de x1 0, x2 3, x4 é 1, tá bom? E assim sucessivamente. Então perceba que encontrar um número de soluções inteiras e não negativas, né, é você fazer permutação entre essas barras, essas duas barras, tá bom? Essas duas barras. Por que duas barras? Porque quando eu coloco duas barras, eu gero 3 espaços, que me dão as 3 incógnitas, ok? Isso é importante. Então, é fazer a permutação dessas duas barras dentre esses 4 sinais, né, de mais, né, de adição, tá bom? Então, vamos tentar utilizar o mesmo raciocínio aqui de um modo geral, tá? Então, assim, olhando para cá, olhando ainda para o exemplo, eu tenho aqui, contabilizando esses sinais de mais e as barras, eu tenho quantas posições? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu tenho 6 posições, tá bom? Que são os 4 sinais de mais adicionadas as duas barras, certo?
Em qualquer uma das configurações eu tenho essas posições. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, eu tenho 6 lugares, tá bom? Eu tenho 6 lugares aqui para escolher os 4 sinais de adição, tá bom? Então aqui, por exemplo, a resposta seria a combinação de 6, tá? São 6 lugares para escolher 4, para escolher onde eu vou colocar o 4 sinais de adição, tá bom? Aí esse 6, ó, esse 4 ele vem do P, né? Esse 4 é o P. Esse 6 ele vem do 4 mais 2. Aí em termos de N e P, esse aqui é o P, né? P, e o 2 ele é N-1. N-1. Então, de modo geral, o número de soluções inteiras e não negativas é você, dentre um total aqui de... Aqui você vai ter P sinais e você vai ter quantas barras? Aqui você vai ter, como são N incógnitas, você tem N-1 barras, né? Aqui quando era 3 incógnitas, eu tinha 2 barras. Aqui como são P, N incógnitas, eu tenho N-1 barra. Então eu teria um total aqui de P mais N-1 lugares, e desses lugares aqui eu vou escolher P, né, onde eu vou colocar os sinais de adição. Aí eu estou contabilizando todas as formas distintas de ter soluções para essa equação. Então, são essa quantidade de lugares, tá, para escolher P. Então, como assim, escolher os P sinais, né? Isso não altera, né? Por exemplo, se eu perguntar esses 2 sinais, isso não altera o resultado. Então, isso é simplesmente a combinação de N mais P menos 1, P a P. Um exemplo de onde aplicamos essa combinação com repetição. Imagine que você vai em uma sorveteria, tá? Essa sorveteria oferece 6 sabores distintos, tá bom? E você quer comprar 3 sorvetes, tá? É claro que lá você pode comprar 3 sorvetes de sabores distintos, ou 2 sorvetes de um mesmo sabor e um terceiro de um sabor distinto, tá? Certo? Ou você pode comprar os 3 sorvetes do mesmo sabor, tá bom? E lembrando ainda que você tem ainda 6 sabores, né? Então, você pode fazer o seguinte, ó. Como você tem 6 sabores distintos, eu vou chamar de x1 a quantidade de sorvete que eu compro do primeiro sabor, x2 a quantidade de sorvete que eu compro do segundo sabor, x3 a quantidade de sorvete que eu compro do terceiro, x4, né, do quarto sabor, aqui do quinto sabor e aqui do sexto sabor. Então, somando dessas quantidades, né, isso tem que dar 3, certo? Então a soma, independentemente se eu compro ou não, a soma dessas quantidades dos sabores tem que dar 3. Então, eu posso, por exemplo, comprar os 3 do primeiro sabor, né, e compro nenhum dos outros, tá? Uma possibilidade. Outra possibilidade é comprar 2 do primeiro sabor, 1 do terceiro, né, e nenhum dos outros, certo? E assim sucessivamente. Então, note que esse problema, né, recai na solução da equação que nós resolvemos anteriormente, né? Então, um problema de combinação com repetição vai recair sempre em um problema como aquele. Então, lembrando, né, um problema como esse aqui,
de novo, né? Eu não prezo pela fórmula, né? Eu prezo pelo entendimento, tá bom? Então você tem aqui, é como se você tivesse, né? De novo, 3 sinais de adição, tá? E você tivesse 5 barras, né? São 6 incógnitas. E você vai colocar 5 barras, tá bom? Aqui são 3, aqui são 5. Então dá um total de 8 lugares. Então seria a combinação de 8. Combinação de 8 para você escolher quanto? Escolher 3. Tá bom? Em termos lá da fórmula, né? Seria a combinação de N mais P menos 1 para escolher P. Né? Que vai dar isso aqui, tá? Que o N é 6, né? E o P é 3, aí fica 6 mais 3 dá 9, menos 1, 8. Bate. E o P é 3. Pronto, bate. Bom, então seria 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial, dá 5. Então isso aqui é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre 5 fatorial. Aí o 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Aí esse 5 cancela com 5, aqui dá 6, cancela com 6. Aí fica 8 vezes 7, que dá 56. Então, você tem 56 formas distintas, né, de comprar 3 sorvetes em uma sorveteria que oferece 6 sabores distintos. Bom, vamos para o seguinte problema. Dentre os algarismos, né, 1, 2, 3, 4 e 5, de quantos modos podemos formar números de 3 dígitos sem repetição, né? Eu não posso repetir os algarismos. Bom, isso aqui é um problema básico de contagem, né? Você tem aqui, você quer formar números de 3 dígitos. Tá bom, então para a primeira opção você tem 5 possibilidades, para a segunda 4, para a terceira 3 possibilidades. Então o princípio fundamental da contagem diz que é o produto aqui das possibilidades, e daqui 20 vezes 3, que dá 60. Teria 60 possibilidades, certo? Acontece que na literatura, né, esses problemas onde você tem uma certa quantidade de objetos, tá? Aqui no caso inicialmente distintos, e você quer escolher uma subquantidade, tá bom? Que aí tá lembrando combinação, mas entretanto essa ordem importa, né? A ordem de escolha, porque se você colocar aqui no caso o número 2, 4, 5 é completamente diferente de você ter colocado aqui 4, 2, 5, por exemplo. São números completamente distintos. Então a ordem que escolha. Então na literatura, muitos livros usam esse procedimento de vocês selecionar dentre N objetos distintos uma quantidade P, tá? Na qual a ordem importa, de arranjo, tá? Outros livros não comentam, né, sequer falam em arranjo, porque na verdade os arranjos eles são simplesmente aplicações do princípio fundamental da contagem, tá bom? A combinação ainda se justifica, porque como a ordem não importa, você tem que dividir pelas permutações dos objetos, né? Que vai haver uma repetição se você colocar em fila e fizer simplesmente a permutação deles. Então, mas de novo, o arranjo, esse procedimento aqui, você pode simplesmente resolver usando o princípio fundamental da contagem, tá? Eu vou falar em arranjo porque alguns livros abordam, né, essa terminologia, né, para vocês se situarem, tá? Aí o que vai acontecer? Nesse caso aqui, ó, a gente, no caso, você poderia escrever esse produto da seguinte forma: você teria 5 objetos, então seria 5 fatorial, fazer a permutação de 5 e escolher os 3 primeiros.
Então, aí você vai e divide pela permutação dos outros dois, né, que não vai interferir na escolha. Então, esse 5 fatorial dividido por esse 2 fatorial, né, que eu vou escrever assim, ó, para a gente já ver a relação com a terminologia de arranjo, que é 5 menos a quantidade que você escolheu, que dá os 2, né? Então, isso é 5 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, que dá o que a gente já escreveu, 5 vezes 4 vezes 3, tá? Dá os 60, tá bom? Então, em modo geral, de N objetos distintos, então, de quantas formas você pode colocar escolher de N objetos distintos, colocar P em ordem, tá bom? Então, aqui está enfatizando que a ordem da escolha desse P importa. Então, isso é o que existe na literatura com o nome de arranjo. É o arranjo de N P a P. Isso é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Uma aplicação, né, seria o seguinte: qual é o número de maneiras de premiar com prêmios diferentes os 5 primeiros colocados de uma turma de 20 alunos? Tá bom? Então, note o seguinte: você tem 20 alunos, vai escolher 5, tá bom? A ordem que você vai escolher esses 5 vai importar? No caso aqui, como você vai premiar esses alunos com prêmios diferentes, então é como se você estivesse numerando essa escolha dos alunos, tá? Então eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocado. Então, como essa ordem ela interfere, então, utilizando essa terminologia, você teria o arranjo, né, de 20 para escolher 5. Isso seria 20 fatorial sobre 20 menos 5, né, colocando a fórmula fatorial. Ou seja, 20 fatorial sobre 15 fatorial. Tá? Bom, já que eu mencionei, né, combinação e permutação com repetição, vou comentar agora arranjo com repetição. Tá bom? Seria o seguinte: utilizando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Então, utilizando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, quantos números de 3 dígitos podemos formar? Então, aqui não se refere sobre repetição. Então, eu posso usar à vontade repetição entre dígitos aqui. Tá? Então, assim como o exemplo anterior, esse exemplo você poderia simplesmente resolver usando o princípio fundamental da contagem. Então, você quer formar 3 dígitos. Então, o primeiro dígito tem quantas opções? 5. O segundo dígito, como aqui está sendo permitido uma repetição, né, já que eu vou usar os algarismos, então eu tenho 5 opções também. E para o terceiro, 5. Então é 5 vezes 5 vezes 5, dá 25 vezes 5, que dá 125. Então são 125 modos distintos. Tá? Então, nesse caso aqui, você resolve simplesmente usando o princípio fundamental da contagem. Ou você pode fazer o seguinte, né, vendo com a nomenclatura de arranjo, você pode fazer o seguinte: o arranjo, né, de N objetos para escolher P, tá? O arranjo com repetição, onde dentre esses N objetos você pode repetir, né? Isso seria para a primeira você tem N opções, para a segunda você tem N, para a terceira N, sempre N opções, né? Isso P vezes, né? São os P lugares. Então, o arranjo com repetição, deixa eu botar um R aqui, tá? Aqui é só arranjo comum, vou botar a R para dizer que é o arranjo com repetição. Seria isso aqui, seria N elevado a P. É o que se aplica aqui, ó. O meu N é 5, né? Eu tenho 5 dígitos.
e o meu P é 3, né, que eu vou formar número de 3 dígitos, vou escolher 3. Então seria 5 elevado a 3, que dá 125.